Boa noite. Está ouvindo aí? Ah, então tá bom. Que bom vê-los mais uma vez, mais um domingo aqui, né? A gente reunido com o mesmo propósito. Bom ver vocês também aqui, né? E finalzinho do mês, outra vez, né? Cuidado, daqui a pouco vocês vão ver o Papai Noel por aí. Está passando rápido. Temos que aproveitar, então, né? É isso aí. Hoje não tem nenhum recado da Márcia lá. Então, como eu sempre falo, eu peço a vocês para dar uma olhada no celular, para ver se está em modo avião, desligado, tá? Eu reforço sempre a importância das palestras, tá? Não só para a gente aprender, mas para a gente refletir também, né? Pensar nos ensinamentos, como aplicá-los em nossa própria vida e aproveitar esse momento também, que é um momento que a gente se conecta com a espiritualidade, com Jesus, quando está aqui dentro da casa, né? É um momento que a gente eleva o nosso pensamento enquanto está o nosso querido palestrante trocando informação com a gente, ora nos informando, ora nos ensinando e ora até aprendendo, né? A gente está, quem está sentado, escutando, é um momento de reflexão, de conexão principalmente com nossos mentores, e é um momento que eles estão a todo ouvido nosso, né? Então, nos orientando e fazendo com que as coisas aconteçam, que a gente clama, que a gente agradece, né? E com isso, eu convido todos vocês, então, mais uma vez, a fechar os olhos um pouco, elevar o pensamento a Deus, esse nosso Pai de infinita bondade, e a partir de já conversar, chama o teu mentor, conversa com ele intimamente, né? Para se conectar a Jesus e fazer todos os nossos pedidos, falar aqui a gente veio nessa casa, por que estamos aqui, e nunca esqueçamos de agradecer a tudo que a nossa vida representa, tá bom? E diante disso eu vou começar então fazendo a leitura do Evangelho. Vossa terra é por acaso um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não soa ainda como aos vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores? Vós, que nele viestes viver, esperai, portanto, lágrimas ardentes e penas amargas, e quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, voltai os olhos ao céu e bendizei ao Senhor, por vós ter querido provar. Felizes os que sofrem e choram, que suas almas se alegrem, porque serão atendidos por Deus. Assim seja. Agora, então eu convido nosso amigo querido João Gama para nos emitir umas palavras aqui. Obrigado. Bem, boa noite a todos. Sempre uma alegria imensa de estarmos aqui reunidos. Para a noite de hoje eu trago o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E nesse capítulo, o Evangelho vai fazer reflexões, retribuir o mal com o bem,
os inimigos desencarnados. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe a outra. Instrução dos espíritos, a vingança, o ódio, o duelo. Então, nesse capítulo, vai trabalhar todo esse contexto. Eu escolhi retribuir o mal com o bem, que é o item 1. Diz o Evangelho: aprendeste que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque só amades os que vos amam, qual será a recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros, não fazem o outro tanto os pagãos? Mateus capítulo 5, versículo 43 a 47. Então esse é um pequeno trecho do Evangelho. Feita essa leitura, por onde começar? Por onde começar a nossa vida? Entendendo que todos nós somos filhos do mesmo Pai, portanto todos somos irmãos. Depois que aprendemos por seus afetos um com os outros e pela consciência do amor, onde se encontra a lei, como diz o livro do Evangelho, livro dos Espíritos, na questão 621, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Portanto, eu devo começar por despertar essa consciência que existe dentro de mim. Na questão 621 ainda, na questão 621A, Kardec pergunta: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de ser ela revelada? Resposta: ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Então vejam, visto que os homens traem na sua consciência essa lei, então por que revelá-la? Os mentores, os amigos espirituais nos respondem que nós as esquecemos. Por isso a necessidade de revelá-la novamente. Uma outra pergunta é: por que nós a esquecemos? Por que esquecemos algo tão puro que existe dentro de nós? Será que seria então a resposta porque queremos nós sermos o primeiro a tirar a pedra? Quando vemos essa passagem, nós ficamos indignados com aqueles que queriam apedrejar a mulher. Mas será que também não esquecemos a lei de Deus justamente para justificar atirar a pedra no outro? Mas não é isso que Jesus ensina. Jesus nos ensina que possamos desprender de nós uma força maior. E ao ser lançado ao outro, onde o lugar de provocar feridas pelas pedras, que seja a cura para a alma desses. Vivemos num mundo que nós mesmos o colocamos como sendo um mundo muito difícil, onde as pessoas se agridem, onde as pessoas não se respeitam, e assim a gente fala.
Mas será que nós não poderíamos ser esses médicos de alma para aqueles que estão feridos, que estão machucados pelas pedras que andam recebendo, pelos julgamentos, pelo desprezo? Aonde está a nossa consciência? Eu sou capaz de fazer grandes julgamentos. O mundo está assim, o mundo está assado, aquele fez isso, aquele fez assado. Que mundo é esse? Mas essas palavras não me levam a despertar a consciência de Deus, porque são palavras, são julgamentos. O que eu deveria estar fazendo, então, diante de tudo isso? Senão amando a todos. Ensinando aquele que atira a pedra a não atirar pedras. Ensinando aquele que recebe as pedras e tem as suas feridas sangrando, ensinar-nos a amar, mesmo aqueles que não atiram a pedra. Ensinar a ele que mesmo aquelas pedras que provocam feridas, mas sempre terá alguém ao lado dele para ajudá-lo a estancar o sangue das suas feridas, a estancar o sangue que lhe provoca a ira, o ódio, o desejo da vingança, porque foi ferido. E se sente agora no direito também de ferir. E aí eu digo, o mundo está perdido. O mundo está cheio de ódio. O mundo está cheio de desejo de vingança. Mas despertou em mim a consciência de ajudar, de amparar, ou fico num discurso teórico, catedrático, de apenas um saber, de um conhecimento adquirido pela imagem de palavras. Imagem de palavras. Mas não palavras que se fazem verbo dentro do meu espírito. As palavras precisam se transformar em verbo. Ação. O que é verbo, se não ação? Palavras ditas são palavras. Palavras escritas continuam sendo elas num simples papel. Mas as palavras adquiridas na consciência do aprendizado, do saber, dos ensinamentos do Cristo, levando a despertar essa consciência que já existe dentro de nós, que é a lei do amor, então se transforma em verbo. O mundo será o mesmo, porque ainda há expiação e prova a ser feitas, mas o meu espírito será diferente. O meu espírito será transformador. O meu espírito vivenciará o saber de uma consciência de amar ao próximo. É isso que nesse capítulo todo do Evangelho terá essa transposição do amor. Portanto, o que nos alimenta a amar uns aos outros, senão as pulsões que governam o nosso pensamento, os afetos que vêm do nosso eu, do nosso espírito, do nosso ser interior. Vejam, o que nos governa, o que nos alimenta, o que nos funciona. Começamos pelo nosso pensamento, mas no final dessa fase nós colocamos o ser interior. Eu posso ter um pensamento de um momento de ira, de revolta, de ódio, mas isso não é que me governa.
Quem governa? Senão a paz interior que eu possa ter no meu espírito. Aquilo foi um pensamento. Eu não preciso alimentar aquele pensamento. Eu não preciso transformar aquele pensamento em ódio. Eu posso pegar daquele pensamento e começar a diluí-lo pela consciência que eu trago dentro do meu eu profundo e respirando, e aquele ódio vai se desfazendo. E eu percebo que aquele que atirou a pedra em mim é alguém que precisa ser amparado. Por quê? Está cheio de mal. Está perdido em si mesmo. Por que odiá-lo? Se é um sofredor, se é alguém que necessita de auxílio, tem um pensamento, mas nem por isso preciso ficar naquele pensamento. O que eu preciso é descobrir a minha paz interior que eu trago dentro do meu espírito. Se as palavras do Cristo já estão em mim pela consciência, por que não desfrutar dessa consciência? Por que desfrutar de um pensamento que alimenta o ódio? Por que desfrutar de um pensamento que me deseja a vingança? Por quê? Alguém pode dizer que a vida é tão difícil? No dia a dia, tantas coisas? As coisas são sempre iguais para todos. Como o Evangelho diz, o sol nasce para todos. Qual é a diferença? A sua conexão. Outro ponto. Buscar o caminho do equilíbrio da vida proporciona amar uns aos outros. Quando nos afastamos desse equilíbrio, nos afastamos de nós mesmos. Sendo assim, permitimos que o mundo externo nos governe. Olha como é bonito isso. Quando eu busco o caminho desse equilíbrio, no qual hoje estamos aqui conversando, dessa paz interior, eu vou me conectando cada vez mais comigo, eu vou me conhecendo, eu vou dando a oportunidade de eu me conhecer, de saber de fato quem eu sou, das minhas fragilidades, do meu temperamento, como eu ajo em determinadas situações. E justamente quando eu me descubro, eu posso trazer para dentro de mim o equilíbrio. Porque se eu me conheço, e em alguns momentos, algum fato poderia me desestabilizar, logo eu já saberei como agir naquela situação. Porque eu não vou permitir que o externo me governe, porque a partir desse momento que eu me conheci, sou eu que governo o externo. Sou eu que governo aquela situação, e não aquela situação me governando. Aquela situação me desestabilizando. Eu posso ter para com aquela situação um aprendizado de como proceder, de como agir, de como falar. Ah, João, mas isso é muito difícil. Ninguém está falando que é fácil. Por que não é fácil? Porque eu preciso me conhecer. E tocar nos pontos das nossas próprias feridas nos machuca, nos incomoda, nos faz enxergar quem somos, muitas vezes não queríamos ser dessa forma. Mas é importante que possamos nos conhecermos. Quando a gente olha, pelo menos pelas leituras, quando a gente vê Paulo de Tarso, Saulo, que apedreja Estevão, e conhece o Cristo a caminho de Damasco,
ele precisou se conhecer para poder aceitar o Cristo. Se ele não tivesse conhecido a si próprio, embora tivesse visto Cristo, continuaria sendo o mesmo homem que era Saulo. Não se permitiria caminhar com o Cristo. Mas ao se conhecer, se permitir a se conhecer, então ele pôde fazer a sua transformação. Não é a partir de uma visão porque ele viu o Cristo, é porque ele se permitiu se conhecer e continuar a sua jornada. Mas João, ele viu o Cristo, como que ele não ia mudar? Vamos pensar numa pessoa de espírito bastante arrogante, muito arrogante, muito arrogante. E o Cristo chegasse para ela e falasse: mas por que me persegues? Ele poderia ter respondido: porque não acredito em você. Não acredito. Eu acredito em outras leis, em outras crenças, em tantas outras coisas, mas em você não acredito. E não te aceito. O Cristo, que amor e bondade ia comigo, ia respeitá-lo naquele momento, porque ia amá-lo como sempre o amou. E permitiria que ele, ainda que dentro da sua arrogância, vivesse a vida a qual ele escolheu. Quantos já não viram o Cristo e não o aceitaram? Porque não se permitiram se conhecer primeiro. A questão não é conhecer o Cristo, mas é se conhecer. Talvez muitas vezes o Cristo já apareceu de formas inúmeras para cada um de nós. Mas o fato de nós não nos conhecermos, não permitirmos que aquelas palavras trazidas para nós, através de um amigo, pudesse fazer sentido na nossa vida. E por que ela não fez sentido para a minha vida naquele momento? Porque eu não me conheço. Não me permito me conhecer. Portanto, não faz nenhum sentido para mim. E continuo a minha jornada do mesmo jeito. Quando Saulo está cego e Ananias vem, quantos amigos já não chegaram até nós para curar a nossa cegueira e nós não aceitamos? Dizemos: você fala isso porque não é você que está vivendo, porque não está na sua pele, porque se fosse com você, queria saber que você vai viver. Foi isso que Saulo falou para mim? Não foi. E vocês acham que é fácil para o amigo chegar a falar a verdade para a gente? Foi fácil para Ananias quando Cristo falou para ele: Ananias, vem cá, você vai lá e vai dar um jeito nele.
Mas Cristo, o cara quer me matar, eu vou lá, o cara vai, então, o cara já veio atrás de mim, eu vou lá. Vai. Você não confia em mim? Confia, mas não confio nele. Mas pode ir. E lá meu pai. Não é fácil para ninguém. Nem para quem está doente e nem para quem vai auxiliar, curar as feridas. Porém, quando Ananias vai junto, sua fé, vai junto, o seu conhecimento e o amor para com Cristo, vai junto tudo aquilo que ele mais preza dentro dele, que é a sua confiança. Quanto de nós confiamos de fato em nós, que somos capazes de curar? Não falo curar a matéria física, mas falo curar a alma daqueles que sofrem, que foram prejudicados. Muitas vezes nós queremos sempre que tenha alguém do nosso lado que nos cure. Mas se a cura for, olha, eu vou colocar um band-aid, você não pode tirar esse band-aid, porque dali 5 minutos o nosso negócio está me incomodando, eu vou tirar. E vai machucar mais ainda. Era só um band-aid. Ter a paciência de passar o dia, talvez com o band-aid incomodando. Como que você vai fazer? Mas aquilo era só. Era um período curto. E um amigo levou o band-aid para ajudar. Então, quando o Evangelho coloca retribuir o mal com o bem, é compreender tudo isso. Portanto, como eu me sincronizo o meu eu interior com o exterior? Porque os dois coexistem dentro de mim. Eu não posso viver só com o meu eu interior. Eu tenho também um Saulo, que eu tenho que ir lá, ajudar, curar, enfim. Mas o meu interior estando bem sadio, eu consigo conviver com o Saulo. Como é que está esse sincronismo entre o meu eu interior e o externo? Como eu estou vivendo? Fazem parte da minha vida, tanto um como o outro. Não tem como fazer. Não, eu só vou viver agora na plenitude do meu eu interior. Não. Você tem que ir e ajudar. Você tem que ir e curar aqueles que estão magoados, ressentidos, feridos. Fazem parte do meu processo evolutivo. Eu não vou conseguir essa evolução se não houver isso. Mas quando olhamos apenas para o mundo exterior, vemos apenas uma coisa de nós, aquilo que nós queremos enxergar. Então, quando eu olho só para o mundo exterior, só que está lá fora, eu só vou enxergar aquilo que eu quero enxergar. O mundo está assim, o mundo está assado. Eu poderia, na lista, falar, mas Cristo, ele apedrejou o Estevão. Nada mais justo do que deixar ele lá. Ele não fez que pague. Mas foi essas palavras que as minhas palavras. Se o Cristo pede a mim, lá estarei e lá farei o que for necessário. Quando apenas olho para o exterior, o que eu vou falar? Não, mas é a lei.
olho por olho e dente por dente. Eu olhei para o meu interior, para a consciência de Cristo que está em mim, olhei só o exterior, olho por olho, dente por dente. É assim a vida. E essa consciência que os mentores falaram na questão 621, aonde que fica? Não foi isso que o Cristo veio fazer? Desfazer o olho por olho e nos ensinar a amar uns aos outros? Portanto, tanto o externo como esse eu interior andam juntos, fazem parte da minha vida. Mas como eu vou vivenciar cada um deles, é minha responsabilidade. Como eu sincronizo o meu eu e o mundo? Talvez essa seja a grande pergunta da nossa vida. Portanto, o que pulsa em mim, com o que pulsa fora de mim, como sincronizar essas energias que fazem parte da minha vida, fazem parte do meu viver e da minha evolução? Qual é a força que rege, que governa os meus sentimentos? Essa é a pergunta. Então veja, eu consigo sincronizar esse meu eu junto comigo lá fora, desde que eu me conheça dessa força que me governa. Se eu permito que aquela força do mundo lá fora seja muito mais intensa do que eu trago dentro de mim, há uma sincronização? Não. Só há uma força maior sobre mim. Então veja, a externa, vamos colocar o mundo, os homens, ou a interna, Deus, esse projeto que está em mim, o mundo que eu vejo não é todo o universo, é uma parte dele. Mas uma parte que a mente se importa. Sendo assim, o que importa para mim nesse processo evolutivo, tendo uma dualidade dentro de mim? Se existe essa dualidade, o que importa para mim? O que eu vou alimentar dentro de mim? E aí eu digo que é o outro que chamamos de mim. É o que perverte os nossos pensamentos, ou somos nós que não aprendemos a amar. Então vejam, muitas vezes dentro dessa dualidade eu coloco o outro já como meu inimigo, sendo assim eu o odeio. Se eu o odeio, não o amo. Se eu não o amo, como posso ter paz interior? Como posso ser bom? Talvez em alguns momentos da vida. Não podemos viver uma realidade da qual não estejamos conscientes. Aquilo que a nossa mente presta mais atenção se torna o nosso mundo. Então veja, se eu olho para o outro e já taxo ele como meu inimigo e passo a vida falando que ele é meu inimigo, eu passo X anos da minha vida atrelado àquilo. Quando eu poderia passar muitos anos da minha vida fazendo bem. Mas aonde eu me apego? No ódio. No ódio pelo outro, que eu deveria estar amando. Num ódio que podemos, dentro da nossa doutrina, falar, mas ele é o meu obsessor. Será que você não foi obsessor dele na outra vida? E agora ele está ali, você poderia estar auxiliando, pedindo perdão, como ele, junto das suas preces, novamente pedindo perdão.
não rezo para ele, muito menos peço perdão. Ele é o inimigo, ele que está me fazendo mal, ele que está me perseguindo. Mas você sabe se você perseguiu ele? Você sabe o quanto de mal você fez a ele? Você sabe. Portanto, não é o outro. É o amor ainda que eu não tenho pelo outro que me faz sofrer. Veja, é o amor que eu não tenho pelo outro que me faz sofrer. A partir do momento que eu amo o outro, embora ele possa me considerar também como seu inimigo, mas é esse amor que pulsa agora dentro de mim que me levará à paz espiritual. Quando Ananias vai até Saulo, ele não vai olhar, embora saiba ele que Paulo queria matá-lo, mas ele não vê como inimigo, porque se assim ele visse, não teria ido. Mas vê alguém que precisa de ajuda, porque está necessitado numa cama, enfermo, e precisa de auxílio. Então ele vai. Se tivesse acontecido alguma coisa, tal qual Estevão, ainda assim Ananias teria amado. Por que valorizamos essa matéria física com tanto medo da morte, se o espírito é imortal? Quando no livro Paulo e Estevão, cada chagas das feridas atingidas pela pedra é um ponto de luz quando eles se apresentam para Paulo. Podemos transformar as pedras que são atiradas em nós em ponto de luz. Ou podemos pegar essas pedras e transformá-las em sono, em dor, em sofrimento. Tudo vai depender dessa sincronização do externo e do interno, do que eu vou escolher para a minha vida, de como eu vou escolher, de como eu vou viver aquele momento. O mundo, portanto, os decaídos que sempre falamos, né, como sendo esses o obsessor, sempre julgamos os decaídos do outro, mas não é de perguntar se também não fomos nós aqueles que levamos ele à queda. O mundo que vemos com a nossa mente é limitado, porque está cheio de paixões que nos estimulam a viver por fazer parte desta vida, mas estamos falando de encontrar o equilíbrio externo e o interno. Quando estamos na nossa vida, na nossa rotina, nós esquecemos de nós. A gente vive. Um copo bendito como esse de água, que me mata a sede, eu posso agradecer por estar num país como esse, que tem água abundante. Quantos países não estão em guerra por causa da água? Para nós, é um copo d'água, porque há fartura. Portanto, esse mundo que enxergamos com a nossa ótica
não agradecemos um copo d'água, que deveríamos estar agradecendo. Mesmo no nosso país, em determinadas regiões, ter um copo desse é uma bênção divina. Percebe como nós olhamos para o mundo externo? Simplesmente vou na minha casa, abro a torneira, tomo uma água, pronto, acabou. Estava com sede. É o mundo externo. Mundo interno. Senhor Jesus, grato sou eu por me colocar numa cidade onde me proporciona esse alimento que precisa da minha alimentada, a minha matéria física. Gratidão. Beba lá. Imagine como essa água vai percorrer pelo corrente sanguínea. Mas eu estou acelerado porque estou atrasado, mas estou com sede. Tomo um copo de água para matar a sede. Daí 5 minutos estou com sede de novo. Tomo mais água. Mas aquela sede não passa. Já bebi tanta água hoje. É porque seu cérebro me processou. Está pensando 1000 coisas ao mesmo tempo, 1000 coisas ao mesmo tempo, não está nem processando. O equilíbrio. Um copo d'água. Permitiu que o seu próprio cérebro se conectasse com o seu eu interior, junto, espírito, alma, matéria, tudo junto, se conectando, tudo junto se alimentando, tudo junto se apropriando dessa energia. Leveza do ser. O obsessor ou o inimigo está ali do lado. O que ele está fazendo? Aprendendo. Porque também o amo. Um copo d'água. E pode transformar a nossa vida. Desde que eu permita que aquele copo d'água seja o meu alimento também para o meu espírito. Não só para a minha matéria física. Mas seja algo que me faça viver. Portanto, o que se passa dentro de nós, o que pensamos, os ruídos que carregamos dentro de nós, muitas vezes não permite nós ouvirmos o silêncio interior para nos projetar para uma vida evolutiva. Nós muitas vezes permitimos que esses ruídos interfiram na nossa mente e essa mente fica mais perturbada com esses ruídos e não somos capazes de ouvir o silêncio da nossa alma, da grandeza profunda da consciência de Deus que está dentro de nós. Como posso ouvir essa grandeza da consciência de Deus se na minha alma ainda há muitos ruídos que me incomodam? Não vou conseguir. Portanto, para finalizar, busquemos essa paz. Busquemos essa paz interior. Busquemos amar uns aos outros. Se valorizem nesse projeto de vida pelo qual nós todos, assim como eu, nos colocamos a serviço de Cristo. Nós não nos colocamos para vir aqui e sofrer ou fazer o outro sofrer. Não viemos aqui para ser magoados ou para magoar o outro. Viemos aqui para evoluir, para aprender. Necessitamos de uma matéria física que nos possibilite essa reflexão dessa noite. Por isso fazemos uso de uma matéria física, para refletir sobre tudo isso.
compreender que tudo isso nada mais é do que o Espírito que governa a matéria, e não a matéria governa o Espírito. E quem governa esse Espírito? Senão o amor bendito do Cristo para com todos nós. Agradeço a casa pelo convite, estarmos aqui junto com todos nós, irmãos, para essa reflexão da noite. Muito obrigado. Bem, então vamos para a nossa prece de encerramento. Na prece de hoje, eu vou ler. Quero que todos se conectem com seus amigos espirituais, com os irmãos desta casa, e permitam-se sentir a fluir dentro de vós o que é mais de singelo. Prece da noite. Nós somos irmãos do nosso irmão. Pai, tem piedade de seus filhos, que lhe desavença da paixão nós ferimos e te magoamos. Nós nos permita a convivermos para que possamos nos auxiliar uns aos outros, conhecendo as nossas diferenças, mas assim também possamos nos amar. Nós somos irmãos, um do mesmo Pai, do mesmo amor. Que deste amor nasça o amor, e deste amor a paz no Espírito que precisamos. Rogamos a Ti que nós possamos, que nos permita conviver, para que possamos aprender a amar uns aos outros, como vós, Pai, como vós vem nos amando. Obrigado, Senhor.